Olá, pessoal. É um prazer inenarrável estar aqui, né, no canal do professor, essa pessoa inoxidável se fala. Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira, você vira. Toda cheia de contradições, não tem sentido uma coisa com a outra. Bom dia! Hoje é dia 1º de dezembro de 2020, terça-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. O quarto vídeo da série Cristianismo e Poligamia. Estou fazendo aqui várias séries mostrando o ponto de vista do cristianismo, o ponto de vista errôneo, o ponto de vista ingênuo e o ponto de vista desumano do cristianismo acerca de alguns temas. Já mostrei aqui sobre a homossexualidade, masturbação, casamento, adultério, divórcio e poligamia no momento, poligamia. E este é o quarto vídeo. Estou aqui analisando o primeiro parágrafo do Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana, o parágrafo 1610. Aqui o Catecismo. Então estou começando essa série aqui, agora com o quarto vídeo sobre poligamia, e mostrando que o Catecismo traz pouca coisa sobre poligamia. E ele traz aqui, para você ter uma ideia, apenas 3 parágrafos, 1610, 1645 e o 2387. Muito bem, então estou aqui no 1610 ainda, não é? Vamos voltar a ele aí, 1610, porque eu estou indo aí devagarzinho, em cada parágrafo, né, em cada linha, analisando, para que a coisa fique bem clara. Então vejamos aí, novamente, o parágrafo 1610. Diz assim: a consciência moral concernente à unidade e à indissolubilidade do matrimônio desenvolveu-se sob a pedagogia da lei antiga. Já mostrei isso aí no primeiro vídeo, que não é no segundo vídeo, que isso aí não é verdade. Continua: a poligamia dos patriarcas e dos reis ainda não fora explicitamente rejeitada. Também eu coloquei aí que isso aí também não é verdade, no vídeo número 3. Agora vejamos para este vídeo, o quarto, a continuação aí. Então está dizendo o catecismo, olha aí: entretanto, porém, todavia, mas, entretanto, a lei dada a Moisés, o catecismo se refere aos 10 mandamentos, lá na lenda de Êxodo, capítulo 20. Diz aí o catecismo: a lei dada a Moisés visava proteger a mulher contra o arbítrio da dominação pelo homem. Gente, isso aqui é para você morrer de rir. O catecismo está dizendo que ali os 10 mandamentos, na lenda de Êxodo, que os 10 mandamentos visavam proteger a mulher contra a dominação do homem. Isso aqui, olha, isso aqui eu fico arrepiado diante de uma maluquice dessa. Dizer que os 10 mandamentos, ali os dispositivos que estão nos 10 mandamentos, dizer que aqueles dispositivos visavam a proteger a mulher no mundo da Bíblia, no mundo patriarcal, contra a dominação do homem, dizer isso é de uma vergonha sem fim. Isso revolta qualquer pessoa séria que estuda com seriedade a Bíblia. O mundo da Bíblia, para qualquer estudioso sério, o mundo da Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, era um mundo patriarcal, em que o macho se sobressaía. As leis que estão em toda a Bíblia
no Velho Testamento, que não é velho para os judeus, as leis que estão no Novo Testamento, todas elas maravilhosas para o homem e péssimas para a mulher. E aqui vem o catecismo dizer que as leis do Velho Testamento, que os 10 mandamentos que estão em Êxodo capítulo 20, que os 10 mandamentos foram dispositivos maravilhosos para a mulher, contra a dominação da mulher pelo homem. Isso, gente, é de causar nojo, náuseas, diante dessa mentira aqui. Então veja aí, o catecismo diz: entretanto, a lei dada a Moisés visava proteger a mulher contra o arbítrio da dominação pelo homem, apesar de também trazer, segundo a palavra do Senhor, os traços da dureza do coração do homem, em razão da qual Moisés permitiu o repúdio da mulher. Veja aí, veja a maluquice do catecismo. No primeiro plano está dizendo que os 10 mandamentos visavam proteger a mulher contra o arbítrio da dominação pelo homem. E ao mesmo tempo está dizendo que apesar da dureza do coração, nada de dureza do coração, que apesar da dureza do coração do homem, aquelas leis foram utilizadas, veja, as mesmas leis que o catecismo no início diz que elas visavam proteger a mulher da dominação do homem, ele está dizendo, o catecismo, que essas mesmas leis dos 10 mandamentos tiveram um resultado diferente, de repúdio à mulher. Veja aí, que Moisés permitiu o repúdio da mulher, dizendo aí por causa da dureza do coração do homem. Coração também outro erro, que já mostrei aqui. Então você vê aí que o catecismo, o que ele diz que a lei dada a Moisés, os 10 mandamentos, visavam proteger ali, aquela lei, visavam proteger a mulher contra o arbítrio da dominação pelo homem. Isso aqui é para você morrer de rir. Isso aqui é para você morrer de rir. No mundo da Bíblia, repito, um mundo patriarcal, as leis que estão em toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, eram leis maravilhosas para o homem e péssimas para a mulher. E vem o catecismo aqui dizer que os 10 mandamentos, por exemplo, eram dispositivos que visavam proteger a mulher contra a dominação pelo homem. Isso é vergonhoso. Isso é uma vergonha. A mulher em toda a Bíblia está num plano inferior. As leis são péssimas para a mulher. E vamos mostrar isso aqui. Então veja, é muito comum os cristãos elogiarem os 10 mandamentos. Em primeiro lugar, não são 10 mandamentos. Eis a primeira mentira. Não são 10 mandamentos. Não são 10 mandamentos. Mas vamos aqui, vou dar logo um exemplo, que os 10 mandamentos que os cristãos elogiam, que são dispositivos maravilhosos, ao contrário, são dispositivos horríveis, péssimos, que são dispositivos que não trazem, como diz aí o catecismo, são dispositivos, os 10 mandamentos, que não trazem essa proteção à mulher. Ao contrário. É claro, a gente vê que até mesmo nos 10 mandamentos, a inferioridade da mulher está lá, presente. Qualquer estudioso sério da Bíblia sabe disso. E vou dar aqui 2 exemplos em relação à mulher. Então veja, o catecismo está dizendo que a lei dada a Moisés, na lenda de Êxodo, o Deus hebreu criou os 10 mandamentos e entregou esses mandamentos a Moisés. Mandamentos horríveis, que os cristãos dizem que são mandamentos bons. E vou mostrar aqui que não. Muito bem, então, já que o catecismo
da Igreja Católica Apostólica Romana está afirmando que os 10 mandamentos foram leis para proteger a mulher contra a dominação do homem, então vamos mostrar aqui que não. Vou trazer aqui o primeiro exemplo em relação ao adultério. Em relação ao adultério. Está lá nos 10 mandamentos, não é? Você não vê? Nos 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20. Então está ali um mandamento. Não adulterarás. Pronto. Não adulterarás. É o primeiro mandamento. Que se repete mais à frente quando diz, veja, nos próprios 10 mandamentos, que se repete mais à frente quando diz, não desejarás a mulher do próximo. Veja bem, não desejarás a mulher do próximo. Não está escrito, não desejarás o homem da próxima, mas a mulher, porque a mulher era um ser comparado a quase um mero objeto em toda a Bíblia. E vem o catecismo dizer que os 10 mandamentos foram feitos na lenda bíblica, entregues pelo Deus hebreu a Moisés, e que esses mandamentos protegiam a mulher da dominação do homem. É uma vergonha. É uma vergonha. Isso causa nojo a quem estuda com seriedade a Bíblia. Causa nojo a gente ler uma coisa dessa. Então veja bem, lá nos 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 20, está escrito lá, não adulterarás. E mais à frente, a repetição, não desejarás a mulher do próximo. Qualquer estudioso sério da Bíblia sabe que essas leis aí, que estão nos 10 mandamentos, são leis horríveis para a mulher. E não leis que visavam proteger a mulher, como diz o catecismo. Grave bem, o não adulterarás, do jeito que está nos 10 mandamentos, não desejarás a mulher do próximo, veja bem, a mulher do próximo. Então, esse mandamento aí, não adulterarás, não desejarás a mulher do próximo, dentro dos 10 mandamentos, em toda a Bíblia, sabe o que significava aquilo, na verdade? Não eram direitos iguais. Já mostrei isso aqui em várias vezes. Não eram direitos iguais. O homem hebreu, o homem judeu, sempre com direitos superiores ao da fêmea, da mulher. Não há proteção à mulher em toda a Bíblia. Não visava proteger a mulher, mas visava dar ao homem direitos que eram negados à mulher. Essa é a verdade na Bíblia. A mulher num plano inferior só servia para abrir as pernas, engravidar e parir. A mulher no mundo da Bíblia. E vem o catecismo dizer que os 10 mandamentos visavam proteger a mulher da dominação pelo homem. Que absurdo! Que absurdo! Então veja, o não adulterarás, que está nos 10 mandamentos, que o catecismo diz que é para proteger a mulher da dominação pelo homem. Ao contrário, o não adulterarás significava e era praticado assim. E nunca houve reprovação do Deus hebreu em relação a isso. O não adulterarás era assim. O homem casado ou solteiro, ele não podia fazer sexo com a mulher do próximo. Veja bem, com a mulher de alguém. Porque no mundo da Bíblia, a mulher era propriedade do marido. Ao contrário do que diz o catecismo, no mundo da Bíblia, a mulher era considerada propriedade do marido. A mulher, por ser considerada propriedade do marido, ela não tinha os mesmos direitos. É por isso que o homem, se um homem solteiro fizesse sexo com uma mulher solteira, não era adultério. Se um homem solteiro fizesse sexo com a mulher de outro homem, do próximo, aí sim, ele era um adúltero, porque ele estava ofendendo
o direito patrimonial daquele homem. Você entendeu? No mundo da Bíblia, um homem só feria o direito patrimonial de outro homem. O homem casado, no mundo da Bíblia, não devia respeito, fidelidade conjugal à esposa. É diferente do que o catecismo diz. No mundo da Bíblia, repito, estude a Bíblia. Se você estudar, você vai ter esse conhecimento. Se você não estudar a Bíblia, você vai ser enganado facilmente. No mundo da Bíblia, repito, no mundo da Bíblia, o homem casado não devia fidelidade conjugal à esposa, porque ela era considerada mera propriedade do marido. Então, o homem casado, no mundo da Bíblia, ele podia fazer sexo com outra mulher, com qualquer mulher, desde que essa mulher não pertencesse a outro homem. Então, um homem casado na Bíblia, se ele fizesse sexo com várias mulheres solteiras, ele não estaria praticando o crime de adultério, porque ele não devia fidelidade conjugal à esposa dele, porque a mulher era um ser inferior. Era um ser inferior. Você entendeu? Já a mulher casada, não. A mulher casada, como ela era propriedade do marido, ela não podia fazer sexo com homem algum, nem solteiro, nem casado, porque ela, de qualquer forma, estaria cometendo adultério contra o marido dela. Então, a mulher casada não tinha o direito de fazer sexo fora do casamento. O homem tinha, o homem casado. Essa é a verdade que líderes cristãos escondem dos fiéis. E os pobres fiéis que não leem a Bíblia são facilmente enganados. Então dizer, o catecismo diz, veja aí, que a lei dada a Moisés, os 10 mandamentos, na lenda de Êxodo, a lei dada a Moisés, os 10 mandamentos, são leis que visavam proteger a mulher da dominação pelo homem. Que absurdo! Causa nojo a mim ler uma coisa dessa, porque não é verdade. Repito, os 10 mandamentos estão lá. Não adulterarás, não desejarás a mulher do próximo, só do próximo. Então, o homem casado tinha o direito na Bíblia de trair sua esposa, porque não devia fidelidade conjugal a ela. O homem casado, ele podia trair a esposa dele, desde que não a traísse com mulher de outro homem. Já a mulher jamais poderia trair o marido, porque ela, como ser inferior, ela tinha o direito, o dever de respeitar a propriedade do marido. É simples entender isso, que em toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, em toda a Bíblia, o homem acima da mulher, as leis protegendo somente o macho, em detrimento da fêmea. É inacreditável como é que uma mulher cristã dá crédito ao mundo da Bíblia. É inacreditável, porque o mundo da Bíblia condena a fêmea, a mulher. Mas isso acontece por causa da ignorância, o desconhecimento. Se todos lessem a Bíblia a fundo, os costumes da sociedade bíblica, o resultado seria diferente. Então você vê o catecismo dizendo que os 10 mandamentos, a lei dada a Deus, ao Deus hebreu, criado pelos próprios hebreus, que a lei dada a Moisés, os 10 mandamentos que estão em Êxodo capítulo 20, aquelas leis ali visavam proteger a mulher da dominação do homem. Isso é um absurdo. É repugnante para mim ler uma coisa dessa. É repugnante. É repugnante. Vou trazer aqui para terminar o vídeo, para não ficar muito longo, depois a gente continua. Um livro aqui de história da civilização. O melhor livro que eu já li. A Idade da Fé. Aqui está. A Idade da Fé. O melhor livro que eu já conheço aqui sobre história da civilização. O casal norte-americano, o Will Durant
Will Durant. E aqui a idade da fé. Só para você ter uma ideia sobre poligamia, que eu sempre digo aqui que a poligamia nunca foi condenada em toda a Bíblia. De Gênesis ao Apocalipse, prevalecia a poligamia. E nunca ninguém condenou a poligamia. Então acompanhe aí, só para você entender. Aqui ele dá um retrato do mundo da época do Jesus, aí, das narrativas lendárias do Novo Testamento. Então veja aqui que na página 326, o casal aqui, o Will Durant, historiadores, diz assim, veja aí, o Talmud, que é um livro dos judeus, o Talmud, como o Velho Testamento e o Alcorão, permitia a poligamia. Viu aí a verdade? Um livro de história, não é livro de religião. E aí ele diz, um homem pode desposar quantas mulheres quiser, disse um rabino. Mas outra passagem do mesmo tratado limitava o número a 4. E uma terceira exigia que o marido, ao tomar uma segunda esposa, se divorciasse da primeira. Veja aí, o divórcio também presente no mundo da Bíblia. Só os cristãos é que inventaram essa loucura contra o divórcio. Mas no mundo da Bíblia, no Velho Testamento, que não é velho para os judeus, como também no Novo Testamento, ali a poligamia, ali o divórcio. Veja aí, em um livro de história da civilização, mostrando o quadro que havia ali. Certinho, gente? Então você vê aí que é lamentável ler, é lamentável ler o que diz aí o catecismo, dizendo que os 10 mandamentos que estão em Êxodo capítulo 20 foram leis criadas para evitar, para proteger a mulher, evitando a dominação pelo homem. Isso é uma brincadeira. Isso é uma brincadeira, lamentavelmente. Mais um vídeo e muito obrigado.